arcaria com as consequências. E que hoje eu penso que poderia ter feito diferença pra mim. O quanto depois foi importante pra me restabelecer. Eu tô tentando agora, a partir de mais consciência, não continuar me traindo. Como é bom, nada melhor do que a gente refletir depois que tu fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas tu tá começando a nos acompanhar, participar do nosso podcast, mas então está convidado aqui para uma conversa, um bate-papo bem gostoso. E além de mim, Miriam, quero que vocês lembrem e Lu, conversem com Claudinha! Cíntia! E assim, pode nos ouvir tomando água, tomando uma espumante, um vinho, se for maior de idade, né? Tomando um café, Uma cerveja. um chimarrão. tudo de bom. É que um papo bom sempre pede uma coisinha, né? A gente fala comemorar, mas bebemorar também. É Até bem bom. porque é melhor a gente beber pra não comer de estômago vazio, né? Olha, Eu não posso falar muito. A Cíntia tá jejuando hoje, Cíntia. Não, mas a gente já deu uns tapinhas no... É, e tenho medo que a Cíntia desmaie um dia desse. eu me lembro que a outra vez eu falei que pode tomar água, mesmo que os demais estejam tomando espumante, né? A gente pode. Outro dia a gente falou desse assunto. Que a gente pode... Que a gente pode fazer isso e não precisa se trair. A Olha o Luciana- tema mesmo. Não, a Luciana já quer entrar no tema. Eu tava... Pode. Não, eu só queria dizer... Eu agora imaginei uma figurinha Pronto. de WhatsApp. Uau. Aquela, Uau. sabe? Que tem um boi parado dentro daquela churrasqueira de chão. Ele é tão ansioso que ele já tá vivo dentro da churrasqueira. Sabe? Já que eu vou parar aqui, Um bicho ansioso, né? eu ia Não dizer assim... falo mais, ó. Vou largar o microfone. Ai, meu pai. Em alemão a gente diz que é Motzik, né? Você já sabe, viu? Hoje me perguntaram, tu sabe o que é isso? Eles estão subestimando. Não. Porque não saberia, né? Quem diz que preto não fala alemão? Tá, entendeu? Uma coisa ou outra. Eu fiquei pensando assim, que a pessoa que entra no podcast, assim, aqueles 2, 3 primeiros minutos, ela pensa assim, não, eles estão gravando os bastidores, elas não começram a falar É isso. bastidor mesmo, bastidor da vida real. Esse é o clima do nosso podcast, né? Pode mais, pode tá, né? Pode mais. Pronto, assunto a segue. Cláudia entrou agora a Cláudia entrou no espírito da coisa. Ela É precisava que de... eu precisava de uma coisa. Água. Com gás. Gente, eu tenho uma amiga que diz que quando tá aquele calor de rachar, assim, É só uma água com gás gelada chega a dar um barato. Então agora eu tô no meu barato. Ai, que bom. Coisa Bom, então eu boa. vou aproveitar o teu gole, esse tempo desse respirar pra entrar. Então, Pra apresentar o tema que a Luciana deu spoiler. e que a Luciana tá ansiosa pra falar. A gente tá bom, vamos lá, beleza. Gurias, uma pergunta, né, pra gente se pensar, assim, nesse mundo. Se vocês olhassem pra vida de vocês e tivessem que responder, qual foi a maior traição que vocês fizeram a vocês mesmas? Vocês conseguiriam dizer? Vocês têm clareza sobre isso? De imediato. É agora. Agora. Porque, Não precisa nem pensar. nossa, trair outra pessoa. Não, trair a mim mesma. Pois é, então, o que eu queria dizer é que trair outra pessoa, a gente sempre sabe muito bem quando fez, né? Nunca. A gente não sabe quando o outro fez, né? É. Adorei a Cláudia agora. Essa generalização, vamos parar com isso daí. Não, eu tô falando de... É que assim, talvez eu esteja expandindo Menina, a tá tão linda. Eu palavra... fiquei com vontade de tirar uma foto tua, Ai, assim, pois é, tu quer que eu fique fake? Eu vou ficar aqui buscando as palavras, então... É que eu penso na palavra traição, talvez num sentido mais amplo, né? Talvez quem esteja nos ouvindo no primeiro momento vai ouvir a palavra traição, tanto é que quando a Lu falou, eu pensei que a gente ia falar de uma coisa, a gente tá falando de outra. A traição do casamento, marido e mulher, é uma coisa, mas trair... Mulher, homem, tanto faz. A traição do casamento, exatamente, obrigada pela correção. A traição que a gente se faz, mas às vezes a gente trai a outra pessoa não sexualmente, a gente trai, assim, emocionalmente, no sentido de trair planos, trair ideias, trair a fidelidade da relação, amizades, né? A Da cumplicidade. Pra mim, acho que é a pior. Pode ser mais forte que a sexualidade. Pra mim, Exatamente. ela tem muito mais Mas peso. aí, por isso que a palavra traição, quando eu digo, né, que a gente sabe quando traiu o outro, eu quero trazer de novo, de volta pra gente. Que agora vocês já tiveram tempo pra pensar um pouquinho, que deu uma Eu não enrolada consegui aqui. me enrolar ela pra não responder.
Eu enrolei, agora vocês Eu acho que podem a começar a Luciana tá falar. louca pra responder, porque Eu ela acho. Você teve é a assim- última. Não, teve é. assim o ímpar. A gente vai tirar desejo para o ímpar. imediato. A gente vai tirar para o ímpar. Não, é discordar. É a primeira vez que eu vou fazer Não para pode o ímpar entre 4. Ai, é bom usar o entre 4. Pedra, como é que é? Ainda bem que tu tá fazendo. Tesoura, papel e... E juiz, Pedra. eu sou juiz. Papel, tesoura. Nem sei, nunca vi isso. As crianças do futuro não saberão fazer isso. Tá vendo? Elas vão acessar a inteligência artificial. Que vai fazer uma seleção pedir de lá. Sorteio imediato. Ai, Cláudia, eu tava sentindo falta dessas tuas Aqui, mãozinhas. ó. pela Como é que é? mesa. Verdade ou consequência? Olha, a Nossa, plateia pode Na saber. nossa época era consequência. Porque Consequência. vocês só querem encarar desafios. Nós se ferramos com as consequências. Gente, é Falando em consequência, vamos falar sobre a traição, então. A Tá, vocês autotraição. conseguiram pensar, né? Traição. E pensando nessa como uma das traições mais difíceis da gente se perdoar. Né? Sim. Depois da consciência. Porque, na realidade, muitas vezes a gente toma atitudes, ou como a Luciana e a Cintia adoram, Escolhe. faz escolha. Escolha. Aqui eu vou abrir um parênteses. Você que está ouvindo esse episódio, volte para os outros para entender por que a gente faz caretas e brincadeiras com escolhas. Mas assim, não deixe de escolher permanecer com a gente e nos assistir. É uma escolha maravilhosa. Fecha parênteses. Assertiva. Vamos retornar ao assunto. Falando sobre a traição. Muitas vezes, essa questão de tomar uma decisão, de tomar um rumo um caminho na vida, enfim. E depois, sob uma perspectiva distante, sem o sofrimento do momento, sem as dificuldades do momento, a gente enxergue como uma traição. No momento, talvez não tenha sido. Não precisa ser consciente, né? Isso. Quando nós conversamos sobre esse assunto num outro momento, A gente muda, né? eu até comentei a questão que, pra mim, talvez a maior traição tenha sido que, em determinado momento, com, sei lá, 18, 19 anos, quando eu saí do colégio, eu parei de jogar vôlei, que foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira. Depois dos 9 anos, joguei vôlei, tudo era... A vida inteira não, se tu parou, não foi a vida inteira. Até ali tinha sido muitos anos jogando vôlei. Olha, eu mereço. E aí, assim, era uma coisa que fazia muito parte da minha vida. Não era assim, era um lazer, não. Era uma dedicação de 3, 4 vezes por semana e campeonato todo final de semana. Eu não fazia outras coisas que eram outras atividades. Era muito importante mesmo. Então, eu terminei o colégio e parei de jogar. E eu comentei em outro momento que essa talvez tenha sido a minha maior traição, porque eu fiquei ali, de repente, 5 anos, não sei se tanto, 5 anos sem jogar vôlei. E que hoje eu penso que poderia ter feito diferença pra mim, o quanto depois foi importante pra me restabelecer psicologicamente, inclusive, em situações difíceis. Mas, veja bem, isso é uma perspectiva que eu tenho hoje, olhando pra trás, pra aquele momento, e achando que, devia ter escolhido diferente. Mas olha que fácil agora olhar pra trás e dizer que eu poderia ter feito diferente. Claro que eu poderia ter feito diferente. Mas... entre o que eu tinha, que eu conhecia, que era jogar vôlei, e eu estava iniciando um relacionamento amoroso, imagina, com 18 A anos, importância que isso a importância tinha, né? que isso tinha naquele momento pra mim era muito era desproporcional, porque tem toda uma questão química, hormonal, A culpa Então, é dos assim, hormônios. Até porque, então realmente foi uma traição? Foi. olhando Mas- hoje, Mas, exato. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado que eu ali naquele momento feri uma coisa importante pra mim, tá? Mas eu tinha outra coisa importante. E eu não fiz aquilo passando por cima de meus escrúpulos, acabando com minha moral, com minha ética, que eu acho que aí sim seria uma questão de traição muito forte, que tu não tava sofrendo tanto por aquilo, porque naquele período. porque a ética e a moral, essas seria difícil. Como é que eu vou me Machuca. perdoar por ter feito uma Ah. coisa antiética? E É às diferente. vezes não é só isso, uma questão de identidade também, né? Às vezes Isso. tu deixa de ser o que tu é, ou tu faz o que tu não é. Daí também são coisas que são mais difíceis de tu Digerir, né? digerir, exato. Então, assim, achei interessante que, num primeiro momento, isso tenha me parecido uma traição e hoje
eu tenho tranquilidade pra dizer que não é isso, que é uma escolha que eu poderia ter feito diferente, que teria sido legal talvez fazer diferente, até pro meu relacionamento poderia ter sido muito positivo, mas como a gente tem que cuidar essa questão da onde eu estou olhando pro meu problema, né? Pô, tão distante agora, me julgando, pra quê? Né? Até porque a paixão continuou, né? O relacionamento não. A paixão pelo vôlei, ela tá Isso. latente hoje. O relacionamento não. Então, há uma desproporcionalidade Não de tem como. intensidade. Isso, como é que eu vou olhar? Provavelmente se o casamento tivesse continuado, eu teria dito, foi uma boa escolha que eu fiz naquele momento. Mas agora Então, eu vou retomar e pronto. né? Então, tem isso também, da gente tomar esse cuidado apenas de não olhar para alguma situação específica do conforto de hoje, Mas do aí qual poder foi? que eu tenho hoje para aquilo. Agora eu fiquei curiosa, qual foi a pior, então? Não sei, gente, não sei. Eu não lembro de nenhuma situação que eu tenha passado assim, me traído questão de ética, moral, não lembro. Mas vocês vão falando, daqui a pouco me aparece alguma coisa, de repente. Mas isso é bom. Sabe que a gente já falou em outro momento sobre isso e eu também tive uma mudança de pensamento. E como é bom, nada melhor do que a gente refletir depois que tu fala. E talvez venha num primeiro ímpeto, né? E eu cheguei em casa e fiquei pensando, não, mas sabe onde é que eu acho mesmo, assim, que tem essa coisa de ter traído? E daí vem um pouquinho dessa coisa que tu disse, assim, talvez não tenha a ver com ética, mas tem a ver com valor que era importante. E eu já falei isso em outro momento e no dia que nós conversamos eu não sei, não veio isso. O meu primeiro filho, quando eu voltei a trabalhar, ele tinha 36 dias. E eu sofri muito, porque eu queria amamentar, e daí era uma logística absurda para poder amamentar. Tirava leite, mandava leite de um lugar para outro. Eu morava em São Leopoldo e trabalhava em Sapiranga, então era uma ginástica. E fiz isso. E passou por uma escolha. E talvez essa foi. Daí eu fiquei pensando, essa deve ter sido. Talvez eu até esqueci, né? Porque tu tenta tirar, porque tem a ver com culpa. Deu em algum momento. E eu tenho até hoje, às vezes, quando eu penso, será que eu deveria ter feito diferente? Mas foi uma escolha que eu fiz naquele momento. Eu juro que eu tentei fazer uma cara de pôquer agora pra ti. É? Não, quando tu falou 36 dias, assim, a minha cara me denunciou, né? Eu te julguei, desculpe. Sim, não tem problema. Eu acho, até que eu não é me julguei. julgar. Eu acho que eu nem sei se cabe dizer que é julgar. É um misto de meu Deus, como tu fez isso. Né? E daí o primeiro Coitada, momento. por que teve que Por que fazer? tu passou Sabe? por isso? Assim, E por várias situações. Não foi assim, eu enfrentei família, enfrentei todo mundo porque eu queria. Eu queria e entendi que naquele momento Mas isso era foi importante. um passo que faz parte da caminhada É. onde tu chegaste hoje, Isso, né? também. E Não que seja pré-requisito. não é. Não tem vamos que ficar cuidar bem pra não claro. glamorizar Não, o movimento, né? Mas foi sofrido, né? Porque eu envolvi muitas pessoas. Eu tinha que botar muita gente envolvida nisso para que eu pudesse continuar, porque daí eu decidi, eu vou voltar, mas eu quero amamentar. Então eu envolvi muitas pessoas nisso, né? Pessoas que talvez também foi difícil para elas ter que se envolver com isso. O meu marido na época dizia assim, não precisa, para que tu quer fazer isso? Eu disse, mas eu quero. Né? Então, e daí hoje eu Provar para quem? Aí que tá. E por isso que eu digo assim, essa coisa da culpa, né? Para quem que eu tinha que ser tão boa a ponto de, né? A gente poderia até pensar que tu traiu a essência do feminino, né? Porque a gente, educada nesse cenário de competitividade masculina, onde tu diz assim, não é uma maternidade que vai me parar, não é uma amamentação que vai me parar, porque eu sou igual, eu dou conta. Isso é um discurso, né? Eu acho que tem a ver com... E daí tem disso, assim, né? De tu provar, né? Talvez até... E hoje, assim, muito mais madura com isso. Talvez até uma preocupação de perder um espaço conquistado. Sim. Aí eu hoje, a leitura que eu faço é essa, né? De perder um espaço conquistado. E não que tivesse me sentido... Alguém tivesse me ameaçado. Mas estava dentro de mim. Né? A tua intuição. A minha pode ser intuição, uma insegurança. Isso ou talvez foi no primeiro filho, né? No primeiro filho. Porque na minha primeira gravidez eu também senti isso. Eu tava já no ar, fazendo programa de rádio e surgiu aquele negócio, alguém vai ter que me substituir, né? E aquela coisa, e se essa pessoa for melhor? E se eu não voltar? Na segunda, eu já tava assim, o
que bom que tem alguém para fazer. Bem isso. Né? Que bom que tem alguém para fazer, porque daí eu posso escolher quando eu quero fazer. E daí acho que passa por se conhecer, passa pela segurança que tu tem em relação a quem tu é. Então, sabe, depois que eu sentei e refleti, porque tem momentos que eu paro e fico me questionando, mas e se eu não tivesse feito isso? Para mim, naquele momento, nem tinha sido, não foi tão pesado, porque eu tava achando o máximo, né? Saía de casa. Na hora não era traição. Na hora não era. Saía de casa, 9 horas da manhã alguém aparecia com o guri lá, eu tirava o peito pra fora, dava de mamar, voltava, o meio-dia voltava, e era uma... Gente, foi isso. Leite transitava, né, dentro dos carros da vigilância de um lado pro outro. Imagina, era as pessoas que se dispuseram a fazer isso. Então, olha o trabalho que tu fizeste a favor da amamentação. Vamos olhar isso, o lado positivo isso eu disso tenho aí, que né? dizer. Homens carregando leite, porque era uma empresa de segurança. Então, assim, o pessoal armado, tudo, e os leitinhos que eu tirava... Só por isso já valeu, Cintia, agora eu fiquei com Não, vontade de gente, aplaudir. teve uma logística toda que a empresa também propiciou tudo, mas claro, eu estava atendendo uma necessidade, né, da empresa, mas só que eu não precisava talvez ter feito isso. E tem momentos onde eu me pego me questionando. Então, por isso que eu digo que é uma traição, porque se tivesse sido assim uma coisa que hoje não viesse na minha mente, e às vezes eu paro com meu filho mais velho e pergunto para ele assim: será que eu te causei algum trauma por conta disso? Ele disse: para com as tuas neuras, para com isso, né? Ele disse assim: para com isso. Daí, porque tu fica com aquela coisa, será que eu fiz meu papel de mãe direito? Mas assim, tu escolheste, né? E eu fiquei pensando aqui sobre. Agora eu vou fazer o papel de Miriam, né? Sobre as condições de escolha. Porque eu fiquei tentando lembrar com quantos dias eu fiz a primeira ação de trabalho para a empresa. Eu acho que foi antes de uma semana, porque tem algumas coisas que eu não abri mão de fazer, que eu não deleguei. Porém, eu mesma me justifiquei comigo mesma, porque eu fiquei até os 7 meses em casa com a Luana. 7 meses com ela em casa, amamentando em casa, trabalhando menos a partir de casa. Então, aqueles primeiros dias, voltar a trabalhar antes de um mês, não foi problema porque eu pude ficar até o início do 8º mês. E foram as circunstâncias que contribuíram para isso, porque era o início da gripe A, não podia ir para a escolinha sem estar 30 dias vacinado, e só vacinava com 6 meses, então tudo contribuiu para isso. Só que era uma condição de escolha, né? Era um privilégio ter uma atividade que permitisse isso. Não sei como seria. O cenário era diferente. Ali, e eu acho que eu relacionei mesmo com uma questão assim que pudesse projetar profissionalmente algo melhor. Essas temáticas todas que a gente está discutindo, de valorização do seu tempo, de valorização da sua maternidade, amamentação, tudo isso não se falava. Ou se falava, assim, num cenário muito distante do que a gente conhece. Gente, eu já te admirava por querer movimentar ali para criar uma sala de amamentação na Picadilly. Agora, pensar que tu fizeste isso há 20 e poucos anos atrás, de levar leite de um lado para o outro e trabalhar e tal. Agora... Eu não vou mais contar que eu amamentei por quase 6 anos. Mas tem que contar, acho que a gente estimula, porque eu também amamentei muito, mesmo com toda essa dificuldade. Foi uma das coisas que eu não abri mão. Agora, quando tu fala é mato, e daí eu também fico pensando nas ações que eram feitas de forma inconsciente, sem consciência nenhuma, mas que eram a nosso favor. Em contrapartida de eu ter começado a trabalhar aí com 36 dias, quando eu comecei a viajar com o Gustavo, a empresa propiciava tudo. Eu levava minha sogra junto para poder ficar cuidando dele. Uau. Sabe? Numa época que a gente não falava assim, tem que, né, propiciar para a mulher uma... Não, a empresa disse assim, a gente paga, eu ia para Paraná, ia para São Paulo. Isso foi mérito da tua competência, mas não tinha provavelmente. da empresa. Não, claro que não. Mas assim, porque tem empresa que até hoje não faz isso. Mas se a Cíntia não tivesse a competência que ela tem, eles Ah, teriam sim, dito, não, isso fica sim. em casa, tu com teu nenê, vamos levar outra pessoa. Ou então, talvez, pode ser, mas eu vejo assim que é isso, sabe? De num lugar, eu trabalhava num espaço extremamente masculino, empresa de segurança, era na época um espaço extremamente masculino. E tinha esse cuidado já, né, de se preocupar. Não, a gente tem que criar meios, tem que achar uma condição para ela poder fazer o que tem que ser feito. Se tu pudesse voltar atrás, tu não trairia esse teu momento? Não.
Não trairia. Por isso que eu disse assim, é algo... Deu depois que muito terminou, certo, deu tudo certo, mas deu tudo faria certo, diferente. mas faria diferente. Olha só, Faria diferente. tanto a Cláudia quanto a Cíntia repensaram. Miriam, tu também repensou a tua... Não, eu sustento, eu Eu não sustento. preciso me sentir um ser não pensante. Não, eu não vou mudar. Não, tu não te achou digna de ser feminista. Eu não acredito nisso. Olha Eu aí. vou te xingar agora. Terapia. Ó. Gente, não. Tá, voltou. Ai, Jesus. Botãozinho. Certo, podemos continuar os papos. Já trocamos as pilhas, né? Isso vai pro teaser depois. Ó. Tá, Cláudia, quando tu quiser falar, tu pede meu microfone. Pede não, rouba. As pilhas correndo ali, ó. As pilhazinhas tão louquinhas. Gente. Uau, vai lá. É só porque a Cláudia não fez aquilo com as mãos, assim. Cláudia tá Tá faltando. faltando fazer umas insinuações. Isso aqui me... Vamos comigo. avisar a produção de que 2 pilhas não são suficientes para a nossa energia. Precisamos de 4 pilhas, né? Ou 8, quem sabe, né? Olha, eu já empurrar meu óculos. Sabe como vai ser até o final. Hoje eu vou fazer Libras. Adorei. Tu já tá desligado, né? A Cláudia vai ficar desligado. Ela agora vai roubar o meu quando quiser falar. Mas então, só pra concluir essa história do me trair, eu acho assim, são micro traições no dia a dia. E aí, falando da questão de eu ter tirado o feminismo, por exemplo, foi uma questão assim de olhar pra mim e me achar, como é que diz, impostora? Né? Que a gente começa. Síndrome. É, A a gente síndrome, começa não a é que pensar seja. assim, nossa, como assim? Alguém que defende tal ideia, se de repente se descobriu fazendo tal coisa ou não fazendo tal coisa, né? Uma questão bem assim de autoanálise, de autoconhecimento. Então, beleza. Estamos Já aí colocou nesse de volta? processo. Ainda não, porque... Eu considero este um bom momento. É. Tu não acha, Cláudia? Eu acho que é uma ordem isso. E Tem esse tom. tem tom de ordem, né? E eu não seria boba de não obedecer. Adorei essa. Mas tu sabe que como a gente faz dessas, né? De achar que para poder ajudar um outro ou para poder levantar uma bandeira, a gente tem que ser impecável e perfeito. E agora eu lhes pergunto, tem algum homem que pensa assim, não, eles têm ideia, eles já vão fazer, isso não interessa. Não, eles Depois eu são ajudo. totalmente imperfeitos, se vendem como perfeitos e vão ajustando depois, né? Nós queremos primeiro Quando ajusta. atingir A a perfeição. perfeição maravilhosa para daí poder dizer para outro. Mas isso é uma coisa de uma necessidade muito grande de coerência interna, né? Assim, Mas o de fato- coerência, eu mas sinto o- que eu tenho que ser muito coerente. Então, isso é uma cobrança, isso é uma E daí sabotagem. tem mas pensa- uma isso é generosidade uma necessária que traição a que eu gente faço com a tem. minha Tu identidade, não né? precisa ser perfeita para poder. Isso que tu chama de coerência, mas o ser humano, ele é isso. Tu tá estudando psicologia, mulher, tu sabe que a gente é essa Mas coisa. a gente, porque tá estudando, não deixa de... Honra a tua história. É. Não ignora ela. Não dá menos valor pra ela. A tua história te trouxe até aqui. Não, E te transformou numa feminista. Ponto. não, eu tenho consciência, por exemplo, que eu estou num processo. Se eu fosse hoje fazer uma imagem de mim, seria uma eremita. Hoje eu estaria dentro da minha caverna. Mas isso também é um momento de se respeitar, Sim, né? Vamos combinar. exatamente. Então, assim, Não tem que, eu tô brincando, eu- né? Não tem que eu não impor sei nada. eu não sei como eu vou sair da minha caverna. Eu sei Tu que não eu tô num concordou. processo de, Sim. né? De autoconhecimento. É. E acho que esse é um ponto importante. A gente dá valor para esse processo. Porque E não tem. respeitar, né? Não tem. A não gente tem como provoca, ser. mas Por a gente exemplo, assim, ó, respeita. se a gente não estivesse falando de autotraição, esse seria o momento em que eu estaria fazendo uma série de coisas que eu não quero fazer, que eu não estou disposta a fazer. Então, assim, nessa ideia de não traição, eu estou tentando agora, a partir de mais consciência, não continuar me traindo. Isso é um esforço diário. E isso não significa ser individualista, né? Porque quando a gente Não. fala dessa, eu não vou me trair, passa por às vezes por esse entendimento de que, então tá, vou fazer só o que eu gosto e que é bom pra mim. E às vezes, inclusive, não se trair passa por fazer coisas que vão ser melhor para os outros, porque nesse primeiro momento não. Mas a gente vai ser um ser humano melhor e daí eu vou ser melhor pro outro. Isso. A gente tenta, né, Cláudia? Sim, a Luciana tá tentando Teimosa. salvar o microfone. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer que
O podcast tá passando, o tempo tá passando e a Luciana Luciana. ainda não falou qual foi a traição. Eu vou te Eu acho que ela Passa, o tempo voa. E a Luciana vai tentando nos enganar, vai tentar nos enganar numa A minha boa. estratégia de marketing funcionou. Ah, Captar criou as expectativa. atenções, Agora criar expectativa, tá todo mundo querendo saber. Quem ficou até aqui agora tem que ficar até o finzinho, né? Porque senão não vai saber. Eu só vou o que contar foi. daqui a pouco. Então, olha. Não, nós não temos comerciais, Luciana. Mas a gente precisa ter. Ah, pois é. Vamos pensar nisso. Nesse Então, momento simples. que chegam os patrocinadores. É, né? Ia ter, assim, um momento vinho, pra gente falar. Né? Uma De- confraria, aquarela, daí assim. ia estar aí, daí ia ter aquele momento pra depois a Luciana contar. Ai, Aí eu tô de dieta, não dá. Mas não tem comida light? Tem castanha, tem nozes. Olha aí, ó. Poderiam ser Vou lá na roupas, minha sala, não pra trouxe gente junto. poder falar das roupas que nós estamos usando. Eu tô que nem na escola, tem que levantar o dedo quando é minha vez de falar. O que tu tá fazendo, Luciana? Ninguém te ouviu. A gente ainda não sabe qual é a maior traição da Tá, Luciana. Eu falo alto, então. Não. Meu Deus. Luciana, Estourou. pode fazer a gentileza de contar pra nós qual foi Meu a Deus. tua maior traição? A ti mesma? Como o meu grito estremece os ouvidos, eu vou usar o microfone. Simples, não mudou, não mudou. Eu digo, por que não mudou? Porque outro dia a gente já fez esse bate-papo aqui, né? Se exibiu com os nossos microfones novos. Mas enfim, eu só voltaria no dia 8 de fevereiro de 2019 e ficaria na minha casa. Só isso. Fale mais sobre isso. Conte mais. Óbvio, ó, essa coisa. Não, eu ficaria em casa, teria meu filho conforme planejado, arcaria com as consequências do que fosse ser decorrente desta decisão. Mas aí a gente fala em trair a si mesmo, né? O que gera esta sensação é pensar que o que motivou a decisão não foi uma insegurança minha, ou então um sentimento assim, não vai dar certo, algo pode dar errado, e se. Não, foi, hoje analisando, conhecendo o meu perfil comportamental, entender que não, eu não pensei em mim, eu pensei nos outros, eu pensei que, eu não posso fazer isso com a carreira de outra pessoa, eu não posso deixar ela fazer isso, porque ela vai ser julgada, ela trabalhou para chegar nisso, ela se esforçou para ter esse respeito, esse reconhecimento. E isso foi uma decisão minha, né? Porque as pessoas que estavam junto, elas tinham tomado a decisão de correr um risco, de defender uma causa, de se responsabilizar pelas suas atitudes, né? O que fosse decorrente disso. Mas eu... Tá falando de ter um parto em casa. Exato, mas eu tomei a decisão pensando nas consequências para estas pessoas. E não no que eu teria que arcar se algo desse errado, porque para mim estava claro que, ok, pode dar algo errado nessa decisão, sim, mas em outro lugar também pode dar. E se der errado, eu vou arcar com as consequências, né? Mas o que gera o sentimento de traição é isso, é ter conhecimento, é ter informação, é saber que o sistema funcionava e ainda funciona assim, e defender uma causa, e tu te sentir impotente por uma decisão que tu tomaste pensando em outros e não em ti. Isso é traição, né? Isso é trair-se a si mesmo, né? E como a gente comenta aqui, o que gera esse sentimento é a impossibilidade de voltar atrás, né? Porque um tempo depois do luto, né? Eu do luto pela experiência, né? Eu dizia, eu vou ter outro filho. O único jeito de desconstruir esse erro, de reparar isso, é ter outro filho. Não, mas espera aí, eu não quero ter outro filho. Eu não estou disposta a sacrificar, né, algo em função disso. Que peso tem isso? Então, passou por um processo de ressignificação, de pensar, não, eu não quero mais um filho,
Por que tanta teimosia em viver isso? Né? Mas Tem coisas, aí vem a história do luto, né? No sentido de dizer que tem coisas que a gente tem que aceitar mesmo, né? E isso que é difícil, né? talvez quis o universo, eu decidi. Mas o universo talvez tenha trazido forças nesse sentido para que eu continuasse defendendo essa causa, para que eu agora estivesse aqui falando sobre isso. Porque se desse tudo certo, eu ia sensibilizar de outra forma, eu ia trazer esse assunto, talvez eu nem traria ele, né? Pois Nesse é. debate aqui ele não entraria na pauta, Uhum. entende? Mas assim, não era um poder, na verdade, um poder de escolha, não, porque legalmente eu não podia fazer aquilo naquelas circunstâncias e naquelas condições. Então não era um direito de escolha. É interessante. É pesado, É que né? é pesado. Mas Não é não sei se é pesado, é triste, é né? triste, é triste. É triste. Vamos pensar aqui, né? Quantos filhos nas aldeias? Sim, não, o que eu quero Nem dizer existia triste. hospital. O que eu quero dizer triste é tu ter que viver essa experiência nessas condições, né? Isso que eu acho que é triste, assim. Daí a gente fala da palavra violência obstétrica, que tantas vezes ela é posta em dúvida, né? Quando é uma realidade. De certa forma, o teu desejo, a tua potência, a tua capacidade não foi respeitada. E isso também foi uma violência, né? Que não tira a magia do que eu vivi, né? Porque até hoje eu digo, eu vivi um parto normal. Porque eu vivi a maior parte desse processo e foi muito rico, né? Então, assim, valeu por esta experiência. Agora, tu pensar que eu dei muitos passos preventivos, né? Eu falei com outro. Eu tentei articular tudo para que não acontecesse a interferência do sistema. E mesmo assim, eu decidi errado. Eu entendo que essa questão da traição, ela a si mesmo, né? Ainda mais assim, depois de ouvir a Luciana falando, vem aquela dolorosa questão que a Cíntia também falou do e se? E se eu tivesse continuado jogando vôlei? E se a Cíntia tivesse ficado em casa 3, 4 meses, amamentando em casa? Se a Miriam tivesse feito isso também, se a Miriam não tivesse, então, anulado as próprias vontades, né? Se a Luciana tivesse feito. Mas a gente não tem isso, né? Claro que esses momentos fazem a gente pensar para as próximas atitudes que a gente vai tomar. E eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Exato. Em vez de focar tanto em se martirizar pela escolha ou pela situação, pela traição a si mesmo, reconhecer, dar um colinho para si mesmo, né? Ser generoso consigo mesmo e olhar também sobre aquilo que eu comentava no início do podcast, de onde eu estou olhando aquilo que eu fiz, né? De uma tranquilidade de hoje, sem saber. É uma questão, né? Embora a Luciana tenha muito vivas as circunstâncias, né? Mas outra questão é de olhar o que eu posso fazer. Então, o que eu vou fazer diferente? Eu não quero me trair assim de novo. E não é o fato de ignorar, eu fiz uma coisa ruim, não quero pensar nisso, e aí ali na frente vai se deparar com uma situação e, né? Tá agindo igual. Tu E sabe nem que se dá conta. para mim, o auto-perdão, ele passa em vários momentos em que eu tive que resgatar esse sentimento, assim, ele passa pela ideia de que quais eram as minhas intenções naquele momento. Mas, como tu disse, né, O que Luciana? motivou? Qual foi a tua intenção? Onde é que estava teu espírito, tua alma, né, naquele momento, pensando numa questão egoísta, ou tu estava pensando numa questão, mesmo que distorcidamente, talvez, pensando Mas numa questão mais ampla? Então, a tua motivação, na né? verdade, eu fiquei eu refleti muito sobre isso. Inclusive, eu quase escrevi um livro, tem tudo lá guardadinho, quem sabe um dia ainda sai. Mas, enfim, o que eu pensei, eu fiquei num dilema, né? O que pesou mais? Pesou o meu desejo de testar as minhas forças, de provar que, para mim mesma, que aquilo era possível, de experimentar a intensidade dessa experiência da qual eu tinha ouvido inúmeros relatos jornalísticos e entrevistas que me sensibilizaram, que me despertaram esse desejo de mostrar, sim, a gente não precisa disso, a gente pode voltar à essência e fazer isso de um jeito
como era natural, de conexão, de experiência, ou era a causa em si? Porque eu tinha condições de pagar uma equipe para fazer um parto humanizado num hospital, com uma equipe que pudesse me dar todo o suporte e que garantisse a realização desse meu desejo sem risco de frustração. Porque para mim a frustração era não poder fazer sabendo que poderia. Não era assim, eu estava bem consciente de que talvez uma cesárea seria necessária, né? Mas se ela fosse necessária, eu queria ter absoluta convicção disso. Ter certeza de que essa foi a Exato, última de que escolha. de fato era uma decisão necessária. E só que eu quis provar. No fundo, eu quis provar que isso era possível no sistema público, de que aquele discurso que eu tinha falado aqui nesses microfones, de que agora está sendo feito incentivo ao parto humanizado, tem uma sala de parto normal no hospital, assim, uma série de coisas que eu falei neste microfone que elas seriam possíveis, né? Então, assim, o que pesou mais é a defesa da causa, né? Eu acredito que hoje eu vejo que foi uma soma de coisas, né? Foram as duas coisas, a construção de uma visão, de uma expectativa, né? Mas a gente precisa lidar com isso e passa pela aceitação. Tomei uma decisão, as consequências são essas. E muitas decisões a gente não pode voltar atrás. Né? É simples assim. E aí, daí a importância do que a Cláudia disse, né? A gente vai falar disso agora, talvez tenha gente com 25 anos que esteja nos ouvindo, outras com mais idade, enfim, de diferentes idades. Na idade que tu estiver ouvindo, e talvez tu nunca tenha te perguntado isso, essa pergunta também me veio agora, né, dessa traição, é uma coisa que talvez eu não tivesse pensado se não tivesse vindo uma provocação. Então, que as pessoas que estão ouvindo o podcast façam essa pergunta. Qual foi a tua maior traição contigo mesmo? E para um pouquinho para pensar sobre isso e tenta, assim, não reproduzir, não seguir reproduzindo como eu fiz, por exemplo, né? Seguir fazendo sem... Porque às vezes precisa de tempo também para identificação, né? Às vezes para digerir, porque a coisa é um pouco outro, né? Porque na verdade, para mim isso pode ter um valor extremo e para outra pessoa pode ser uma coisa totalmente insignificante em todas as situações. E daí acho que pensando em quem está nos ouvindo também que não traga tanta culpa. Porque quando a gente leva isso muito para esse espaço da culpa, de que eu não deveria ter feito, que teria que ter sido diferente, olha o que eu fiz, olha o que eu perdi, olha o que eu deixei de fazer, tu não consegue também trazer consciência no momento, no aqui, no agora, né? Que daí eu acho que é o ponto. Porque de nada adianta a gente saber que não foi a melhor escolha, mas se no aqui e no agora eu não consigo fazer escolhas melhores, que me tragam um estado de... eu não diria nem tranquilidade, mas um estado de aceitação melhor. Isso tu falou um negócio agora, eu não aguentei, tem mais o que falar. Porque tem uma frase que eu achei maravilhosa, que eu me identifiquei super, que diz assim, ó, o fundo do poço eu já conheço de cor, e já sei até os atalhos de voltar, né? Boa! Quando tu falou da culpa, eu me lembrei, porque eu fico pensando assim, que a gente fala, realmente, não dá pra viver eternamente na culpa. Aprende, tá, Miriam? A gente não pode viver eternamente na culpa. Não pode viver eternamente. Ouça-se. Te recomendo assistir esse podcast. Ouvirarei. Daí. Eu ouvirarei. Aí, eu fico pensando assim que eu acho que a culpa, pra quem sente muita culpa e tem consciência, né? Porque tem outra coisa, a gente tem culpa e não tem consciência. Quem tem consciência de culpa, tem o tempo da fossa, tem o tempo do fundo do poço. Eu acho que ele é necessário. Acho que a gente precisa enxergar toda a nossa fraqueza, ignorância. Vulnerabilidade. Eu acho a vulnerabilidade até bonito, Luciana, porque às vezes a gente é fundo de poço mesmo, sabe? A gente é aquela às vezes a gente tá aquela laminha Eu lá. acho que se tu não chega no fundo do poço, não consegue dar pezinho pra É, cima. entendeu? Então, Depois que a tem gente chegar lá. vai pro fundo do poço, já tá caindo, tu já sabe que tu Eu vou pegar uma pá pra começar a escavar, porque a Miriam um dia me disse que eu nunca tive no fundo do poço. Então, assim, me prepara pra pá. Talvez, Luana, talvez, Luciana, eu tenha desconsiderado esse teu momento. É porque, de novo, né? A dor é de cada um. É de cada né? um. A dor de cada um. Então, assim, mas voltando ao que tu falou da culpa, não dá realmente. A gente tem que dar uma revirada na lama, aprende, se pensa, e aí começa a subir, né? Não dá pra ficar pra sempre ali. Mas se a gente não der uma passadinha pela culpa, a gente também não aprende. A culpa, ela tem um pouco isso, assim, Tem um desse aprendizado, diálogo, não, né? concordo, sim. Força Eu os comigo diálogos mesmo. com a gente, assim, sabe? Porque se tu
ficar sempre negando a culpa, também a gente não sai não passa Eu gosto daquele... disso, de diálogos comigo mesmo. Porque de eu vez em quando eu também. preciso de uma opinião sensata. Eu, inclusive, escrevo pra mim mesma, comigo mesma. Mas, Cláudia, eu ia te passar do microfone, porque eu tenho cronômetro, mas eu não preciso ser eu, sempre a chata que corta. Ah, pois é, mas eu achei que tinha ficado um fim tão bom, vocês não acharam? Falar consigo mesmo pra ter uma opinião sensata. Conversem Medicado consigo. ou não medicado? Conversem consigo mesmos. Inclusive discordem de Muito, si mesmo. muito, discordo muito.